Tudo certo com o vídeo e com o áudio? Tudo certo, professor. Tá, joia, então. Bom, então vamos ver mais um exemplo, né, aí de simulação de controle. Bom, quando eu trabalho ali na linguagem do MATLAB, ali em script, né, que o pessoal diz, eu não consigo misturar o que é contínuo com discreto, certo? Então, quando eu fiz aquelas simulações para vocês, eu discretizei a planta, discretizei o controlador e fechei a malha. Ou os dois eram contínuos ou os dois eram discretos para fechar a malha, certo? Se eu trabalhar com um Simulink, eu consigo misturar o que é contínuo com o sistema discreto, certo? Então, no Simulink eu consigo, se eu for trabalhar com script, se eu quiser trabalhar ali com o meu controlador, eu tenho que discretizar a planta e considerar que tudo é discreto, certo? Agora, no Simulink eu consigo trabalhar com uma planta contínua e um controlador discreto. Sempre conectando o sistema contínuo com o sistema discreto, no Simulink eu sempre uso o zero ordem Rhodes, tanto para o conversor digital analógico quanto para o conversor analógico digital. A gente usa o mesmo componente, que é o zero ordem Rhodes. Vou mostrar mais um exemplo aqui, depois nós vamos para a simulação. Então eu tenho uma nova planta aqui, certo? Então essa minha planta, notem que ela tem um S aqui que tem um integrador e tem um segundo polo que está em -2. Estou com o zero ordem Rhodes, usando a função aproximada dele, certo? E vamos projetar um controlador contínuo. Esse aqui eu também peguei a especificação do projeto controlador do Ogata, certo? Então é um projeto para ter um amortecimento de 0,5 e um tempo de acomodação de 2 segundos. E vou utilizar aí o controlador de avanço de fase. Então, substituindo, eu vou utilizar uma frequência aí de amostragem de 0, ou seja, 10 Hz. A função aproximada aí, substituindo esse período de amostragem de 0,1 segundo na minha função de transferência aproximada, eu fico com S mais 20 sobre S mais 20. Com aquele amortecimento, eu vou chegar numa frequência de resposta natural de 4 radianos. E o projeto controlador, comentei para vocês, eu peguei o projeto pronto do Ogata. Ele fica então com um ganho aí de 20,25, um zero em -2 e um polo em -6, 6,6, né? Em verde aqui eu tenho a resposta do sistema em malha aberta. Como minha planta tem um integrador, quando eu coloco um degrau nela em malha aberta, esse integrador vai sempre acumulando valor e isso vai para o infinito. Só que em malha fechada, esse sistema estabiliza sem erro em regime permanente. Então ele dá aqui um sobre sinal, né? E estabiliza ali. Falei que o tempo de estabilização de 2 segundos, né? Então o projeto foi bem feito. Esse gráfico eu também peguei da bibliografia, depois eu vou mostrar o gráfico que eu fiz. Então aqui eu tenho a resposta para o sistema contínuo em malha fechada, em azul, né? Ele dá um subsinal. E aqui eu tenho a resposta para o sistema discretizado por vários métodos diferentes. Mapeamento diferencial, bilinear, pré-Warmer, zero ordem Rhodes, mapeamento de polos zeros. Então tem 5 métodos diferentes aí. E vocês notem que cada um deu um resultado um pouquinho diferente, né? Algum respondeu mais rápido. Como nós consideramos a dinâmica do zero ordem Rhodes para fazer o projeto do controlador, os meus controladores discretos deram uma performance melhor, certo? Por quê? Porque para fazer o projeto do controlador, nós incorporamos a dinâmica do zero ordem Rhodes para fazer o projeto. Se não tivesse sido incorporada essa dinâmica na hora de fazer o projeto, com certeza os nossos controladores teriam uma performance pior.
Bom, como eu falei, aquela figura eu peguei da bibliografia, então eu fui repetir, certo? Peguei o controlador, discretizei aí pelo 0 ordem hold, discretizei por um first ordem hold, por 4 métodos diferentes aí, certo? Note que em cada método, em alguns variou um pouco o 0, outros ficou o mesmo polo, aqui variou o polo de novo, alguns variou o ganho, certo? Então, em cada metodologia de discretização, o controlador variou um pouco. Eu apliquei, então, a resposta em malha fechada para cada um desses casos. Teve alguns que seguiram bem próximo aí do sistema contínuo. Teve um outro aqui que foi com 0 ordem hold, ele até estabilizou antes, né? Ele deu uma resposta mais rápida. Mas ficaram muito próximos aí do meu sistema contínuo. Por quê? Porque foi considerada a dinâmica do 0 ordem hold no projeto. Bom, vamos mostrar então mais uma simulação. Se o meu MATLAB conseguir rodar. Então, simulação 22. Então, esse programa que eu estou chamando aqui de simulação 22, que ele está também no Moodle, de novo eu tenho um cabeçalho, e ele está configurado, pronto, para discretizar o meu controlador por vários métodos diferentes, certo? Se eu fizer a variável p igual a 0, ele vai discretizar o sistema contínuo e o controlador pelo 0 ordem hold. Se eu fazer o p igual a 1, 2, 3, sucessivamente, eu vou mudando o método de discretização. E tem um outro último aqui que eu posso pegar os valores obtidos através do Simulink. Eu vou mostrar isso depois. Bom, vamos começar pelo 0 ordem hold. Então, começar com p igual a 0. Então, se o p igual a 0 ele é o primeiro caso, então ele limpa a memória. Nós estamos utilizando uma frequência de amostragem de 10 Hz. Estou criando aqui a minha planta, utilizando os seus polos, o seu 0. Então, estou criando denominador, numerador. Estou criando aqui a dinâmica do 0 ordem hold, aproximada. Discretizando a minha planta. Na verdade, aqui eu estou criando a planta primeiro, a função de transferência da planta em S, né? Estou criando a função de transferência do 0 ordem hold, a função de transferência aproximada. E estou aqui criando uma função da minha planta, incorporando a função do 0 ordem hold. Definindo o meu controlador contínuo, numerador, denominador e o ganho. É um controle então de avanço de fase, né? E criando a sua função de transferência do controlador contínuo. Aqui eu obtenho o meu sistema em malha fechada. Para ver como fica a resposta do sistema contínuo em malha fechada, né? Aqui. Sistema contínuo em malha fechada. E aqui, dependendo do valor de P, eu vou discretizar o meu controlador por diferentes métodos, certo? Cada valor de P lá inicial, ele discretiza por um método diferente. Uma vez que eu tenho meu controlador, eu estou obtendo alguns parâmetros que eu vou utilizar no Simulink, depois eu vou mostrar para vocês. Estou obtendo o meu sistema em malha fechada, só que aqui eu estou utilizando planta em Z e controlador em Z, então aqui no script eu não consigo misturar planta em S e controlador em Z, certo? Dá erro. E por último eu estou traçando a resposta aí, dependendo do... No primeiro caso, quando P for igual a 0, eu também traço a resposta do sistema contínuo e do sistema discreto, discretizado pelo 0 ordem hold. Nos demais casos, eu vou traçar somente o discreto. Então, vamos rodar o primeiro caso. Ele está com P igual a 0. Vai ser o 0 ordem hold.
Nota aqui que eu tenho meu controlador contínuo, aqui o controlador discreto e a minha resposta do sistema aí. Então vejam, em azul então eu tenho aqui o sistema contínuo em malha fechada, e em vermelho eu tenho o sistema discretizado, meu controlador discretizado pelo zero ordem hold. Só que eu apliquei esse controlador discretizado pelo zero ordem hold numa planta discreta, certo? Deixa eu tentar abrir aqui o Simulink. Ele demora um pouquinho aí para abrir, então vamos precisar um pouquinho de paciência. Ele está apontando o erro. Vamos dar um restore. Espero que não demore muito. Opa, ele parece que abriu e fechou. Opa, agora sim. Então aqui eu tenho meu sistema no Simulink. Então notem que eu tenho aqui a minha planta e ela está em S. Certo? Então aqui é o meu GP de S que eu defini no script. Então aqui GP de S, GP, cadê? Então GP de S. Certo? Notem que eu não preciso utilizar aqui a planta mais o zero ordem hold, porque aqui fora eu já tenho o zero ordem hold, certo? Então aqui eu estou usando somente a planta mesmo. Então, conectando o meu controlador discreto, então note que aqui a função está em Z, o meu controlador discreto com a minha planta em S, eu tenho que usar o zero ordem hold. E na realimentação, onde eu tenho a saída da planta que vai ser aplicada no controlador discreto, eu também tenho que ter um zero ordem hold. Um cuidado importante aqui é que o zero ordem hold tem como parâmetro a frequência de amostragem. Então vocês têm que colocar aqui a mesma frequência de amostragem utilizada no projeto. No nosso caso, TS foi definido aqui no script, logo no início, né? Logo no início aqui, eu defini o TS como o inverso da frequência de amostragem. Então, eu tenho o valor do período de amostragem utilizado no projeto, certo? Tem que utilizar esse período em todos os zero ordem holds que eu tiver. Aqui eu consigo ver, então, uma comparação da entrada de referência com a saída da planta. E aqui, se eu quiser ver, eu posso observar o esforço de computação, certo? A ação de controle do controlador. Vamos rodar isso aqui, torcer para que não dê nenhum erro, que ele também não trave. Está pensando, ixi, vai demorar um pouquinho. Uma rotina aqui bem simples, né? Mas realmente meu computador está meio lento, tá com muita janela aberta. Tudo certo com o áudio e com o vídeo, pessoal? Estão acompanhando? Tudo certo. Tá, joia. Ele está rodando ainda, tá? Como eu falei, está meio lento o sistema. Mas vale a pena rodar a simulação aí. Esse programa do Simulink também está disponível no Moodle, certo? Você tem esse exemplo aí.
pausado. Acho que eu apertei 2 vezes o play. Bom, vamos ver então o gráfico da saída. Vamos tentar comparar com esse gráfico que nós obtivemos. Opa! Deixa eu diminuir um pouco. Tentar deixar as escalas similares. Bom, então notem que aqui eu tenho a resposta do sistema controlador contínuo e sistema contínuo. E aqui eu tenho a resposta do sistema discreto aplicado numa planta discreta também. Vocês notem que a saída da planta é discreta. No MATLAB, vocês veem que a saída da minha planta é contínua. É o que tem todo sentido, certo? Porque a minha planta real, ela é contínua. Quando eu aplico essa entrada, vou também abrir aqui o esforço computacional, ação de controle, né? Notem que a saída do meu controlador, que eu apliquei na minha planta, ele é discreto, certo? Meu controlador discreto, então a saída do controlador discreto. Mas quando eu aplico essa entrada discreta em cima de uma planta que é contínua, a planta acaba atuando como se fosse um filtro para esses degraus, certo? De tal forma que a saída da planta, na verdade, dá um sistema contínuo, porque a planta é contínua. Comparar com o outro gráfico que eu tinha gerado no script, você vê que no outro gráfico a saída da planta é discreta, mas isso eu estou me enganando, na verdade, certo? É uma primeira análise que eu posso utilizar, mas na verdade a minha planta não é discreta, né? A minha planta real é contínua. Então aqui está a saída da planta que é contínua. Bem parecido, né? Você notem que quando eu apliquei controlador contínuo com planta contínua, eu não tive afundamento aqui, né? No controlador discreto a gente vê um afundamento, e aqui ele também aparece, esse afundamento. Eu diria que até mais pronunciado. Bom, eu também posso eu posso discretizar o controlador por outros métodos aí, certo? Vamos discretizar por um método diferente aí, por exemplo, vou utilizar um match, vou colocar igual a 2, e vou rodar aqui. Primeiro eu tenho que rodar esse programa para atualizar o controle, certo? Depois eu posso rodar o Simulink novamente. Então vou rodar aqui. Ele vai atualizar esse gráfico. Ó, eu vou aumentar bem aqui. Ele adicionou mais uma curva, que é meio amarelo, meio marrom aqui, certo? Então essa curva do match está seguindo bem o controlador contínuo. Você vê que ele segue melhor o controlador contínuo. Agora que eu tenho um novo controlador, se eu quiser eu posso rodar de novo o Simulink. Esse aqui é o contínuo. Vou até fechar. Eu tenho agora um novo controlador que foi calculado quando eu rodei de novo o programa. Vamos rodar aqui novamente. Notem que esse controlador, a diferença é bem sutil, certo? Mas o afundamento que ele tem aqui está menor, certo? Então, quando eu discretizei o controlador por um método diferente, ele deu uma performance um pouco diferente. Se eu comparar com esse aqui, eu diria que ele realmente está mais próximo do controlador contínuo. Ele não tinha um afundamento aqui tão grande. Bom, uma outra forma que eu gostaria de mostrar para vocês de simular um controlador digital, aqui eu entrei com a função em Z, certo? Eu vou abrir aqui mais um programa, mais um arquivo no Simulink, vamos ver se ele não demora muito.
certo? Então, nesse arquivo aqui, para implementar o controlador discreto, eu estou usando um bloco do MATLAB que é chamado de MATLAB Function. Então, esse bloco do MATLAB, se eu abri-lo, dei 2 cliques, ele abriu aqui. Então, esse bloco do MATLAB, eu escrevo um pequeno programa nele, certo? E nesse bloco, em vez de entrar com a função transferência em Z, eu estou realmente entrando com a equação a diferenças. Esses coeficientes que tem aqui, A1, B0 e B1, eles foram obtidos nesse programa Sim22. Então, quando eu discretizei aqui o controlador, eu tirei aqui, extraí o polo, extraí o zero e também extraí o ganho para calcular os coeficientes do meu controlador, certo? O ganho, esse beta 0 e o beta 1. Então, notem que aqui nesse meu bloco, eu estou entrando com o B0, com o B1 e com o A1. Só que, em vez de entrar com a função transferência em Z, eu estou escrevendo um pequeno programa e estou aqui entrando com a equação de diferença. Certo? Então, esse é o meu controlador de avanço e atraso de face, implementado através da equação de diferença. Eu gosto desse formato aqui, porque apesar de ser simulação, esse formato é mais próximo do que eu estaria escrevendo no controlador, certo? No microcontrolador, ou em algum processamento digital. Porque, na verdade, o que a gente implementa no processador digital é a equação a diferenças. Aqui nós estamos no tempo, no domínio do tempo, não estamos no domínio da frequência. Então eu vou rodar esse programa aqui, esse arquivo. E nós vamos ver a saída ali. Uma outra coisa que eu gosto no Simulink e que é mais difícil a gente fazer no script MATLAB é que aqui, por exemplo, eu consigo ver a ação de controle. Certo? É interessante a gente olhar essa ação de controle para saber se o valor da saída do controlador, se ele é um valor que fisicamente é factível ou não. Certo? Vamos supor que eu fiz o projeto de um controle de um motor de corrente contínua. E o meu motor de tensão máxima na entrada dele é 110 volts. Aí eu faço meu controle, tudo bonito, né? Quero que ele dê uma resposta muito rápida. Quando eu vou ver a ação de controle, está chegando em 1000 volts. Obviamente é um controlador que não é factível de ser implementado. Certo? Porque se o meu motor é de 100 volts, eu não tenho como ter uma ação de controle que passa de 100 volts. Então eu gosto de implementar no Simulink porque ele te dá mais recursos, certo? Um dos recursos é poder estar olhando aqui a saída da ação de controle. O outro recurso é essa possibilidade de eu estar misturando os sistemas contínuos com o sistema discreto. Vamos ver a nossa saída. Opa! É exatamente igual ao anterior, certo? Porque essas que eu tenho aqui, ela me representa exatamente a equação em Z do outro arquivo do Simulink. Então, esse aqui e esse aqui, essa função de transferência em Z, ela é exatamente a equação, a diferença que nós implementamos no outro arquivo do Simulink. Esse cara tem mais um detalhe, que eu configurei esse osciloscópio para poder exportar os dados para o workspace. Então, se eu agora vir aqui nesse programa 22 e colocar aqui P igual a 10, em P igual a 10 ele não vai discretizar nada, não vai discretizar, mas ele vai plotar um valor que está vindo do Simulink. Uma configuração do scope que a gente tem que fazer. Então, se eu rodar agora com P igual, coloquei P igual a 10, né, rodar, ele vai acrescentar mais uma curva. Então, essa curva aqui é a saída da minha planta contínua
com um controlador discreto, que foi simulado pelo Simulink. Então nota que ele deu uma resposta mais rápida, né? Eu diria que deu um overshoot ligeiramente maior, mas ele estabiliza também ligeiramente mais rápido. Muito confuso aí, pessoal? Bastante, professor. Uhum. Pois Muito. A intenção é fazer uma aula com mais simulação, né, e mais exemplos, né. Esses arquivos aqui, eles estão todos, vou lá no Moodle. Não, foi errado. Cadê? Aqui. No Moodle, né? Na nossa aula de hoje. Com talento. Professor, hoje vai ser a sua última aula Hoje vai ou ser. tem aula assim? Hoje é a última aula, né? Nós tínhamos, Aí a próxima aula a vai próxima ser. aula a gente já deveria começar a fazer as apresentações dos trabalhos. Certo. Uhum. Então aqui na S16, né, dia 10. Então, de novo, né, aqui está os slides, né? Alguns vídeos que eu já tinha gravado, então mas é sobre esse mesmo conteúdo, né? E aqui tem os programas do MATLAB, certo? Então, o primeiro programa Sim20 que nós rodamos, agora eu rodei esse aqui, Sim22. Tem os programas no Simulink. Aqui o sistema no Simulink tudo contínuo, não tem muito sentido, tá? E os dois controladores discretos. Um que o controlador está implementado com a função transferência em Z, e o segundo que está implementado com a equação de diferenças, que está usando o MATLAB Function. Então, vocês têm eles aqui, vocês podem depois tentar brincar, certo? E eu tenho ainda um exemplo, que eu não sei se a gente vai conseguir ver ainda hoje, que é o projeto de um controlador contínuo e o redesign aplicado a um motor de corrente contínua. Então, nesse primeiro arquivo .m, né, tem o projeto, tem os parâmetros do motor, o projeto de um PI analógico, e aqui o projeto do PI por redesign. Ele pode ser discretizado por Euler, zero ordem hold, Tustin ou match. E de novo, arquivo no Simulink, certo? Então, Simulink contínuo e o Simulink discreto em Z. Então, além desses exemplos que nós estamos vendo, vocês têm mais um exemplo aí de um motor de corrente contínua. Vamos ver se a minha câmera funciona um pouco. Acho que meu controlador está dizendo que ele está no limite. Ah, vai conseguir. Certo? Então, os passos aí para o projeto de vocês, então, o primeiro cuidado que você tem que ter, né, é frequência de amostragem. Então, esses métodos que geram aí código automático do Simulink, vocês têm que ter certeza qual frequência está sendo utilizada e se ele está programando essa frequência de forma correta no processador, certo? Outro cuidado é o ganho, né? Na hora que vocês fazem um projeto do controlador contínuo, dependendo do ganho que vocês estiverem utilizando, quando você discretizar ele, ele pode ficar instável. Nós vimos ali naquela parte, quando vimos o local das raízes, também diagrama de Bode. Então, dois cuidados importantes aí, quando a gente sair do contínuo e for para o discreto. Quem estiver implementando em C ou em alguma outra linguagem, tem que implementar a equação de diferenças, né? Se você não implementa a equação em Z ou a equação em S, né? Você implementa a equação de diferenças.
Quem utilizar algum gerador de código automático, esse gerador de código vai estar fazendo isso, certo? Eu não costumo gostar muito de gerador de código automático. Eu acho que ele é útil, ele é rápido, mas às vezes ele faz algumas coisas que você não sabe o que ele está fazendo, certo? Você não tem certeza do que ele está fazendo. Então, isso que às vezes eu tenho algum receio desse gerador de código automático aí a partir do Simulink. Mas é válido, né? Ele é mais rápido, né, do que escrever em C. Bom, pessoal, vou tentar dar mais algum material para vocês aí hoje. Então, vamos continuar. Algumas coisas aqui eu já vi que vou ter que pular, que eu acho que não é tão importante. Deixa eu compartilhar a tela de novo, né? Estou esquecendo. Desligar meu vídeo. Ok. Só mais um pouquinho. Ver se eu chego na simulação do motor de corrente contínua. Opa. Esse aqui. Deixa eu só voltar isso aqui mesmo. Então, vamos ver aqui mais um exemplo, certo? Então, vai ser um projeto de um controlador de um motor de corrente contínua. Então, aqui eu tenho os parâmetros do meu motor. Então, ele tem uma tensão máxima de 40 volts, velocidade de 3.100 RPM, o KM igual a 0,1, o LA igual a indutância de armadura 5 mH, resistência de armadura 0,2 ohm, coeficiente de inércia e coeficiente de atrito. Então, os parâmetros aí do motor, parâmetros tanto elétrico quanto mecânico. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui no modelo do motor, certo? Isso aí, para quem fez controle, já fez esse modelo várias vezes. Então, nós temos uma equação elétrica e uma equação mecânica. Após a modelagem dele, nós vamos ter então um numerador aqui, que é o KM, e um denominador que depende aí dos parâmetros elétricos e mecânicos, certo? Com aqueles valores numericamente, nós temos uma função de transferência da velocidade em função da tensão de entrada que obedece essa equação. Então, 0,1 no numerador e uma equação de segunda ordem no denominador, certo? Se eu tentar ver os polos aí do meu motor, ele tem um polo em menos 32 e um segundo polo em menos 8. Bom, um sistema aí de segunda ordem com dois polos reais, o polo menor, de menor valor, ele é dominante, certo? Ele é mais lento, então ele que vai dominar na dinâmica do sistema. Então esse sistema, ele, apesar de ser de segunda ordem, ele vai responder como um sistema de primeira ordem. De certa forma é similar à planta de vocês, certo? Ela tem um sistema, um RC com dois capacitores.
apesar de ser um sistema de segunda ordem, ele responde como se fosse um sistema de primeira ordem, porque ele tem um polo dominante. Aqui então eu estou aplicando um degrau no meu motor. Eu acredito que esse degrau foi de 20 volts, se eu não me engano, metade da tensão. Então meu motor aí ele estabiliza aí em 200 radianos por segundo. Com essa curva aqui eu consigo, por exemplo, obter a constante de tempo do meu motor, certo? A gente sabe que em 3 constantes de tempo, uma entrada exponencial, né, em 3 constantes de tempo, meu sistema ele atinge 95% do valor de regime. Então eu venho aqui nesse gráfico, vejo onde está 95% do valor regime, é mais ou menos em 190, né? Vai mais ou menos aqui. Isso dá o valor aí de 3 constantes de tempo, meio segundo. Dividir isso aqui, meio segundo por 3, vou ter o valor da constante de tempo. Também tracei o diagrama de Bode. Eu vi então que o meu sistema tem um ganho aqui de 20 dB. Ele cai 3 dB na frequência de 7,94. Notem que isso aqui é o polo dominante. 7,94 é o polo dominante. Então essa é a frequência de corte do nosso sistema. Bom, se ele tem uma frequência aí de, vou arredondar para 8 radianos por segundo, passando para hertz dá 1,3. Se eu multiplicar por 10 e por 20, a minha frequência de amostragem para esse sistema deveria estar entre 13 e 26 Hz. Certo? Essa é a frequência de amostragem ideal para esse sistema, tirando a conclusão com o sistema em malha aberta. Certo? Então eu projetei um controlador PI. Então para esse motor, um controlador PI já é suficiente, não precisa de um PID. Então esse meu controlador PI tem um ganho de 0,35, proporcional, né? Um ganho integral de 2. Então estou criando aqui o numerador e o denominador do meu PI, gerando a sua função de transferência. Eu vou obter a função de transferência então que é 0,35S mais 2 sobre S. Então essa é a função de transferência do meu controlador PI. Aqui eu estou obtendo o sistema em malha fechada, né? Então minha planta vezes o controlador. Essa malha sobre 1 mais a malha vai me dar então a função de transferência em malha fechada. Aqui eu tenho a função de transferência em malha fechada, né? Isso aqui dá um sistema então de terceira ordem em malha fechada. E aqui a resposta à função step. Então notem que em azul eu tenho meu sistema em malha aberta. Então quando eu aplico aqui a função step, ele demora um certo tempo para estabilizar. E o meu controlador ele foi projetado para dar uma resposta mais rápida. Então ele dá um overshoot, estabiliza num tempo menor do que o sistema em malha aberta. Qual é o problema disso? Como o meu controlador está dando um tempo de resposta mais rápida, significa que no diagrama de Bode a minha frequência de corte vai ficar maior. Ou seja, essa frequência que eu defini como frequência ideal para o sistema em malha aberta, em malha fechada ela talvez não seja suficiente, porque o meu sistema ficou mais rápido. Aqui eu tenho o diagrama de Bode em azul do sistema em malha aberta. Então notem que a frequência de corte estava por aqui, né? Mais ou menos aqui em 8. O meu sistema em malha fechada, a frequência de corte dele ficou num valor mais alto. Por quê? Porque o meu controlador está fazendo com que o sistema responda mais rápido. Isso significa frequências mais altas. Então, a frequência onde o meu sistema cai 3 dB em malha fechada está em 35 radianos. Ou seja, 5,6 Hz, o que me dá uma frequência de amostragem que deveria ser entre 56 e 120 e 112. Então, às vezes, quando eu tiro uma conclusão
da frequência de amostragem do sistema em malha fechada, eu tenho que tomar cuidado que se eu faço um controlador para dar uma resposta mais rápida, pode ser que aquela frequência não seja suficiente. Como que eu vou descobrir isso? Simulando, certo? E vendo o resultado. Então, a minha primeira conclusão era que minha frequência devia estar entre 13 e 25 Hz, mas vendo o sistema em malha fechada, eu chego à conclusão que minha frequência devia ser maior que 50 Hz. Eu acho que esses sinais estão invertidos. Então, aqui tem um projeto do controlador por Euler, do PI por Euler. Então, aqui o cálculo do B0 e do B1. O denominador ele é 1 e menos 1. Aqui, então, eu estou gerando a minha função de transferência do controlador. E esse controlador já está digital, né? Ele fica com o valor de 0,37z menos 0,35 sobre z menos 1. E a função de transferência tem uma malha fechada. Vamos ver como que ele responde, então. Então, aqui eu tenho o meu controlador integrais aqui discreto. Note que ele teve uma perda de performance. De novo, porque aqui eu não considerei a dinâmica do zero ordem hold no projeto. Então, o meu controlador discretizado a partir do controlador analógico teve uma perda de performance. Deixa eu voltar no slide anterior. Ele foi discretizado aqui com 100 Hz, 0,01 segundos. Aqui, por curiosidade, né, eu fiz o projeto do controlador para minha planta tendo 0,2 R de resistência e um coeficiente de inércia de 0,078. Eu apliquei uma variação paramétrica na minha planta, ou seja, eu diminuí a resistência e aumentei a inércia, e não fiz reprojeto do controlador, certo? Eu apliquei o controlador projetado para um motor, eu apliquei num segundo motor, certo? Então, aqui eu tenho a resposta do meu sistema para variação paramétrica. Então, note que tanto o PI contínuo quanto o PI discreto perderam performance, porque eu fiz o projeto para um motor e apliquei em outro. Então, ambos perderam performance aí, certo? É mais uma curiosidade para ver como que fica a performance do controlador diante de variações paramétricas. Aqui o motor em malha aberta, né, com variação paramétrica. Então, note que o motor ficou mais... Como eu baixei a resistência, o amortecimento dele ficou menor, ele ficou mais overshoot. Eu tenho também o programa no Simulink. Ele está no Moodle também, né, que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se eu vou fechar os programas anteriores para não ficar muito pesado. Fecha. Agora sim, conseguiu fechar tudo. Então vamos abrir o exemplo do motor. Então esse programa está configurado para trabalhar sem ou com variação paramétrica. Então se eu usar 0, eu vou estar com os parâmetros normais. Se eu usar 1, eu vou estar com a variação paramétrica, certo? Então tenho aqui uma série de variáveis. Aqui eu tenho os parâmetros do meu motor, certo? Então a função de transferência do meu motor.
o meu controle. Ele basicamente gera os gráficos que eu mostrei para vocês ali nos slides, certo? Eu vou rodar, mas o que eu quero mesmo é rodar o programa no Simulink. Então aqui ele está construindo a minha planta do sistema contínuo e também o controlador analógico, controlador contínuo, e obtendo a resposta dos dois sistemas. Por enquanto só o contínuo, né? O MATLAB está pensando. Então, aqui eu tenho a minha planta em malha aberta, né? E também em malha fechada. Os diagramas de Bode que vocês olharam lá no Simulink, né? Então, não vou... que vocês olharam nos slides, né? Então, deixa eu abrir aqui o Simulink. Cadê meu motor de corrente contínua? Acho que é isso aqui. No segundo arquivo, eu tenho então o projeto por redesign, certo? Então aqui foi escolhido podemos até tentar aqui frequências diferentes. Eu vou começar com uma frequência mais baixa, uma frequência de 50 Hz. Aqui eu tenho então a função de transferência da minha planta. Eu posso discretizar o meu controlador por 4 métodos diferentes. Esse programa está preparado para 4 métodos diferentes: Euler, zero ordem, hold, Tusting e match. Então, por Euler, eu estou calculando ali os coeficientes B0 e B1. Se eu usar então zero ordem hold, eu tenho um método aqui zero ordem hold, Tusting e match. Então, rodei. Notem que, como eu usei uma frequência de discretização de 50 Hz, olha, a performance está assim, bem ruim, né, do controlador discreto. Vou rodar agora com 100 Hz e vamos ver se ele chega no resultado melhor. Deve melhorar o resultado. Ó, então, plotou novamente, agora essa curva em vermelho aqui. Então, notem que eu aumentei a frequência de amostragem, a performance do meu controlador melhorou. Se eu colocasse aqui 200, deve melhorar mais ainda. Está meio difícil de ver aqui, né? Tem uma melhora aqui na resposta utilizando 200. Mas eu vou deixar projetado com 100. B0 e B1, eu acho que eu não calculei esses valores nesse exemplo aqui. Calculei sim. B0 e B1, B0 e B1. Então, além de discretizar, né, o meu sistema aqui, ele gera aqui os coeficientes para o Simulink, certo? Então, eu preciso dos coeficientes B0 e B1 da equação. Então, esse programa está implementado com MATLAB Function. Então, em vez de entrar aqui com a função de transferência, eu estou entrando com a equação de diferença, certo? Lembrando então, sempre conectando o sistema contínuo com o sistema discreto, eu sempre tenho que ter o zero ordem hold. Bom, eu vou rodar esse programa então.
devia ter fechado assim. Aqui. Vamos rodar então o controle do motor. Aqui eu tenho um modelo do motor de corrente contínua. Não vou detalhar ele, que não é importante aqui no nosso curso agora. Então vou rodar o programa. Acho que terminou. Vamos ver aqui a velocidade do motor, né? A saída do motor, que é o que nós estamos controlando. Então, bem parecido, né, com o resultado que nós tivemos ali. Está um pouquinho mais compactado, né? Então esse meu sistema aqui partiu com 1 segundo, deu aquele overshoot, afundou um pouco, estabilizou. Eu não tinha comentado, mas aqui em 4 segundos esse sistema aplica uma perturbação, aplica uma carga, certo? Então eu tenho um pequeno afundamento aqui em 4 segundos, porque entrou uma carga externa aplicada aqui em 4 segundos. É interessante ver a ação de controle. Então eu vou ver a saída do meu controlador. Aqui tem algo interessante. O meu motor, a tensão de projeto dele, a tensão nominal, é 40 volts. Só que o meu controlador está aplicando aqui, eu diria, 70 volts, certo? Ou seja, eu estou aplicando mais tensão do que eu posso aplicar nesse motor. Eu vou ativar um bloco de saturação, certo? Então eu estou colocando aqui um bloco de saturação, e esse bloco está saturando na tensão nominal. Então ele não deixa que eu aplique uma tensão maior do que 40 volts. E vou rodar o meu controle novamente. Ou seja, o meu controle acha que vai colocar 70 volts, mas a minha saturação vai limitar a tensão no motor na tensão nominal. Vocês vão ver que vai ter, obviamente, uma perda de performance. Então, primeiro eu vou ver a ação de controle. Eu fiz algo, eu tenho que ver a ação aqui fora, certo? Então eu vou fazer uma pequena alteração. Vou precisar desse bloquinho. Eu quero ver o meu sinal antes e depois da saturação. Opa, isso. Vou ter que rodar de novo, como eu mexia no... Eita, tá na posição errada ainda, meu... Não é aqui. Na verdade eu quero ver depois da saturação. Agora sim, certo? Então vejam que a saída do meu controlador está chegando passando de 70 volts. Só que o meu saturador, vamos supor que fosse um inversor que só consegue colocar 100% de tensão, não consegue colocar mais que isso, ele está saturando na tensão nominal. Se eu olhar aqui a saída agora, ele ficou mais lento, certo? Ficou aqui com uma inclinação menor. Antes ele tinha uma inclinação mais rápida aqui e nem está tendo um afundamento. Então a intenção aí foi mostrar mais um exemplo, certo? De projeto, de redesign aí, né? Controlador discretizado pelo método de redesign.